tudo bem? Eu sou Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós trouxemos um médico, um cirurgião plástico, para conversar, lógico, sobre cirurgia plástica, gestão empresarial e a alta demanda. A gente conversa com o doutor Carlos Tágera, está aqui com a gente. Tudo bom, doutor? Olá, meu amigo. Prazer que prazer estar aqui, aqui, que bom conversarmos. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, doutor, aqui tem um currículo do senhor, mas como aqui não é um programa de televisão, é um podcast, é bem mais descontraído, eu queria que o senhor mesmo se apresentasse. O senhor é formado em medicina. A história é longa, né? Você é formado, o senhor é cirurgião plástico já há 10 anos, né? Isso, E tem formação em medicina pela Universidade Federal do Piauí, tem também especializações. Queria que o senhor se apresentasse. Eu sou Carlos Tágera, sou teresinense, sou daqui, né, da terra. Filhos do Dr. Dib Tágera, que era daqui de Teresina, minha mãe de Fortaleza. Eles foram fazer faculdade de medicina, então a história já começa aí, ó. Foram fazer faculdade de medicina lá em Fortaleza. Na época dos meus pais, não tinham faculdade ainda aqui. Meu pai foi para lá estudar, foi quando conheceu a mamãe e voltou para Teresina. E o papai, para quem conhece, construiu uma história muito bonita, né, na área da saúde. Eu conheci seu pai. Sim, eu sei disso, eu lembro disso. Na área da saúde, de ter feito uma carreira brilhante, de ter sido empreendedor e dos primeiros empreendedores da saúde aqui do Piauí, né? Junto com o tio Davi, e construíram o Hospital Santa Maria. E aí eu estou contando essa história por quê? Porque, na verdade, eu brinco dizendo que eu nasci já no meio ali. Dentro do hospital. Literalmente no centro cirúrgico. No centro cirúrgico. Meu primeiro brinquedo foi logo um bisturi, uma tesoura e uma... primeiro presente que ele me deu. Doutor, é filho de médicos e também irmãos médicos. E irmãos médicos. O papai, ele tinha essa crença muito, né? Porque ele construiu uma coisa muito bonita. Então, ele queria que os filhos seguissem aquela carreira. Então, tem um irmão que é cirurgião cardíaco, o Dib Filho, que foi o primeiro e até agora o único, gente, a ter feito transplante cardíaco aqui no Piauí, e o Luiz Carlos, que é urologista. Então, foi muito natural na minha vida eu dizer qual a profissão que eu vou seguir. Ser agora, médico, porque né? Dentro da medicina, a cirurgia plástica. Exatamente. Aí eu vivi a minha vida, vi o trabalho do papai, a correria, toda aquela coisa, e você vai conectando os pontos, né? Você vai entendendo. Minha mãe era pediatra. Então, a parte já de clínica. E eu sempre gostei da parte de cirurgia. E eu ficava olhando aquela questão de dizer assim, não, tu está tratando a doença, não, tu vive com a doença. E tu viver falando da doença. Muito bom, a medicina está para tratar a doença, mas e tratar a saúde? E ver o paciente que está bem, mas que ele tem uma angústia que às vezes a gente não dá valor. E é isso daí, às vezes, pode ser mais transformador do que... Às vezes é um problema que a pessoa tem, carrega, nasceu com aquilo, ou adquiriu num acidente, alguma coisa, que pra gente não significa nada, né? Não, Exatamente. Tá tranquilo, se incomode com isso não. Mas para quem tá com esse probleminha, é um problemão, né? É um problemão. Imagina, por exemplo, aquela criança que na formação, no começo, aí ele tem aquela orelhinha um pouquinho mais proeminente. Aí tá no colégio, aí os amiguinhos começam aquela brincadeira. Então isso... O chamado bullying, né? O bullying atual, né? Que no nosso tempo esse bullying era diferente. A gente ia ali, eu me chamava muito de cabeção. Meu pai cortava meu cabelo como soldado alemão, que era todo raspado atrás, né? Uhum. E aí eu quando cortava o cabelo aí, pronto, a cabeça ficava maior ainda. Não era nem quando tinha cabelo, era quando cortava. E aquilo a gente brigava e tudo, mas passava. Hoje não, hoje as crianças internalizam esse bullying que termina virando um problema grande, né? Olha, eu vou falar uma coisa, na minha época, eu acho que era até um movimento de fortalecimento. Sim. Né? Isso era uma coisa natural, isso aí era uma brincadeira, mas não que fosse para tentar te diminuir. Era uma brincadeira saudável. Aproveitando a deixa aqui, doutor, até assim, por exemplo, na minha época tinha o neguinho, tinha o pretinho, tinha o negão. Hoje tudo isso virou crime, muito quase, difícil, né? de lidar, Difícil né? de lidar. Quando você vai falar uma palavra, você tem receio de falar. Eu tenho um menino de 6 anos e ele é branco, mas eu chamo ele de neguinho. Meu neguinho, vem cá. E outro dia ele disse, papai, na escola disse que ninguém pode chamar de neguinho, não. Eu digo, mas você vai continuar sendo meu neguinho preferido, vem pra cá.
Então, assim, tem coisas, a gente está até mudando um pouco o foco, mas a gente está falando do bullying que algumas crianças sofrem, não por essa razão que eu acabei de falar, mas por uma deficiência, uma pequena anormalidade, Um vamos dizer detalhe assim. que tem ali e que pode influenciar na formação da pessoa, pode influenciar na questão da segurança, porque ele começa a ficar mais introvertido, mais com medo, fica mais, né, aquela coisa da criança ficar se fechando. E aí, por exemplo, lá na vida adulta ele vai ter que ir para a televisão, para o podcast, para gravar uma coisa e ele se bloqueou. Fica retraído. Então, a cirurgia plástica, ela me veio nesse sentido, de você fazer uma transformação muito além da doença em si. É uma coisa que vai mudar a tua vida. É impressionante quando a gente faz as cirurgias que a paciente muda a vida dela por causa daquilo ali. Ela até, né, diretamente com a gente, quando ela vem no consultório já com um mês da cirurgia, ela já vem toda maquiada, de batom, toda bonita, ela chega, vem, ó, esbanjando confiança. Então ela vai ser diferente no dia a dia, ela vai ser diferente no trabalho, ela vai atuar diferente, sem dúvida ela vai ser outra pessoa. O quanto isso faz diferença na vida da gente, né? Então, a medicina, a cirurgia veio de forma natural e acabou também de natural. Logo no começo da faculdade, eu escolhi pela cirurgia plástica. Pelo que eu vi essa transformação. E não é não tratar doença. Pelo contrário, é a doença. É um complemento, né, nesse processo de cura, né? E faz justamente, pronto, era isso que eu ia dizer. Faz parte desse tratamento, faz parte a pessoa se sentir mais segura. Então, virou natural. Fiz faculdade na Federal do Piauí. Na época, eu fiz residência de cirurgia geral com o papai no Santa Maria, que foi uma coisa assim enriquecedora. Papai não alisava com ninguém, né? Nem com os filhos não alisava. A gente chegava no hospital às 6 horas da manhã para começar as rotinas do papai, e 6 horas da manhã ele me cumprimentava com boa noite. 6 da manhã, boa noite. Aí eu olhava para ele assim, tá bom. E ele não alisava. Então foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente viveu dentro do hospital e conseguiu ter uma formação muito boa. Eu falo assim, por exemplo, imagina quem vai aprender a dirigir. Quanto mais dirigir, mais vai ser hábil, vai ser melhor na direção, né? E daí fui para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, até então, o berço da cirurgia plástica, o ponte da cirurgia plástica, todos os olhos se voltam para o Rio de Janeiro quando vai falar de cirurgia plástica. Fui fazer minha formação em cirurgia plástica lá, mas eu disse, eu volto para Teresina. Minha casa, minha família, minha história. Aí eu tenho que voltar para Teresina. Doutor, é verdade que o Brasil, no mundo, é uma referência em cirurgia plástica? Ainda hoje. É engraçado porque o Luiz Carlos, meu irmão, né, ele foi fazer urologia lá na França. O Luiz Carlos foi fazer urologia, depois ele fez os transplantes, mestrado e doutorado. Aí ele ficou 10 anos morando na França, em Lyon. E da amizade tão grande, ele conseguiu trazer o chefe dele várias vezes aqui. Eu me lembro, eu queria Sim. até... Ele é meu urologista, o Luiz Carlos. Um abraço para você, Luiz Carlos. Preciso até voltar lá, já faz um tempo. Mas quando vieram dois mestres, dois amigos dele que tiveram influência na formação dele lá, no curso que ele fez, eu fui entrevistá-los. Salvo engano, foi inclusive uma equipe, desta vez, que fez transplante duplo de mãos. De mãos. De e foi mãos. O primeiro do mundo. O primeiro do mundo, eu me lembro. Foi a primeira vez quando estava evoluindo para esses transplantes mais avançados. E eles se prepararam e depois realizaram o transplante de face. Então, foi a primeira vez que tinha feito o transplante de mão, um acidente, o paciente não tinha mais mão, não mexia, e o Luiz Carlos participou desse momento. Aí, uma vez, o chefe dele, o Di Bernard, que foi um dos que veio aqui a gente conversando, e ele era professor, e, na verdade, ele chegou a ser político lá na França também, se eu não me engano, senador. E eu conversando com ele, ele disse, não, a França está de portas abertas, na hora que você quiser ir para a França, está perfeito. Mas eu te perguntar uma coisa. O mundo inteiro quer vir para o Brasil para aprender cirurgia plástica e tu vai sair do Brasil para fazer o quê? Então... Aí eu fiquei olhando para ele assim e digo, realmente não tem lógica. Todo mundo vem para cá. O Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia plástica.
perde para os Estados Unidos, mas também os Estados Unidos tem mais pessoas, maior população, Sim. e o poder aquisitivo é Tem infinitamente 50% maior. a mais, né, na E população. nós estamos segundo, sempre colado como se fosse o primeiro. O número é quase o mesmo. O Brasil é referência mundial em corpo, em lipoescultura, em cirurgia plástica. Doutor, e uma coisa que me chama a atenção também é que desde que eu era menino, e isso já faz um bom tempo, a gente ouvia falar de cirurgia plástica, a referência era o doutor Ivo Pitangui, né? Sim, do Rio de Janeiro. Mas assim, tudo isso era muito distante, tanto o doutor Ivo quanto o Rio de Janeiro e quanto a cirurgia plástica. Hoje, a sensação que a gente tem é de que a cirurgia foi democratizada. Hoje não é mais um privilégio de uma elite, né? Sim, hoje as isso pessoas, é verdade. com um certo esforço, conseguem resolver o problema. Eu digo, não é nem um esforço, é um planejamento. É possível fazer sua cirurgia sim. Então, qual é a cirurgia mais procurada hoje no Piauí? Então, só aproveitando aqui a questão, o professor Ivo Pitangui foi uma pessoa brilhante, um gênio. Qual foi a genialidade dele? Ele desenvolveu milhares de técnicas da cirurgia plástica, mas a genialidade dele foi justamente essa expansão que ele quem conseguiu. Ele ele conseguiu fazer esse movimento de transformar a coisa ser mais fácil, mais acessível, de também até ser reprodutível. É interessante, isso é engraçado, porque no começo da cirurgia plástica, tá? Na época do professor Pitangui, muitas vezes eles iam fazer uma cirurgia de mama e ele não sabia conseguir fazer outra. Porque não tinha uma técnica feita, uma coisa detalhada, não tinha isso. Cada caso era um caso, é isso que E estou querendo ele dizer, passou a fazer uma descrição. Olha, você tem que fazer isso, você tem que cortar aqui, você tem que dar um ponto aqui. Então, ele passou a ensinar e estruturar. Então, ele permitiu com que se expandisse e outras pessoas fizessem, né? O professor Pitangui operou gente do mundo inteiro, princesas, sheiks e tal, e ele conseguiu divulgar, internacionalizar a cirurgia plástica. E hoje, né, nós tivemos o crescimento mundial, o crescimento econômico de 1950 para cá cresceu. E nós tivemos as redes sociais, a internet que revolucionou o nosso mundo. Então, trouxe muito mais para a realidade das pessoas para poder ficar mais conhecido e aí foi se tornando cada vez mais fácil, mais prático. Ah, é aquele mundo, é aquela coisa tão distante de mim, tão cara. Não, hoje já é uma coisa bem na realidade. As cirurgias plásticas do Brasil mais procuradas, que mais acontecem, é a cirurgia de corpo, né? Então, mama, o silicone, a lipoescultura são as cirurgias de corpo. Mas o brasileiro, a nossa população, são até fases. Hoje é corpo, quando eu tiver 40 eu faço abdômen, quando eu tiver 60 eu faço o rosto. Está fazendo cirurgia plástica. O senhor falou Brasil, e isso se reflete aqui também? Se reflete, sim. Teresina, Piauí, as demandas são essas Nosso também. Nosso carro-chefe é mama e o abdômen. É a mulher que quer tirar aquela gordurinha localizada, é a mulher que teve filhos e está incomodada com a flacidez, e quando amamentou teve uma queda da mama, a mama ficou mais flácida, ela quer se sentir melhor. E, gente, para vocês imaginarem, né? Isso é a segurança, é a autoestima dela, é ela se sentir bem consigo mesmo. Então, imagina quando tu está dirigindo um carro que tu está com aquele carro que tu não se sente seguro. Mas tu tem que dirigir. Tu tem que ir lá para aquele local que você se colocou. E a mulher, quando está... Esse carro é o próprio corpo, é para ela essa segurança, é ela se sentir bem. Doutor Carlos, eu falei para uma amiga que eu ia entrevistar o senhor e ela disse assim, rapaz, aproveita e faz uma pergunta lá. E a gente está tocando no tema, Sim. Que é exatamente mama, né? Prótese mamária. E ela disse, olha, eu fiz meu implante já tem 4 anos. Quando é que eu tenho que repor, fazer uma manutenção? Existe? Como é? Tem um tempo determinado, doutor? Eu brinco que cirurgia plástica é uma coisa que é tão... chama tantos pacientes, né? Que eu tô até na igreja, o pessoal me chama. Ei, doutor Carlos, aí quer conversar comigo. Todo lugar. Cirurgia plástica é encantadora. O silicone, pessoal, que vocês têm que entender, o produto em si, ele não é que tem um prazo de validade, ele não tem uma data. Se eu disser assim, não, em 2024 é a data de trocar, ele não existe isso. Mas ele é um corpo estranho que está lá dentro do nosso corpo e que ele nunca vai ser, para sempre, ele nunca vai ser natural, ele é um corpo estranho. Então, isso pode começar a provocar reações inflamatórias no peito, na mama,
que a mulher vai começar a sentir dores, inflamações, mudança do formato. E aí esse momento é a troca do silicone. Não é que venceu, não é que teve validade, não é isso. É por causa dessa reação. Então, o que o senhor está dizendo é que quem vai definir isso num primeiro momento é a própria paciente, quando sentir esse desconforto, Exatamente. procurar o médico, que aí sim o médico vai poder dizer se está na hora ou não, né? E até dependendo da inflamação ou de algum outro tipo de problema. E até uma coisa importante a gente citar, porque você faz uma cirurgia plástica e você é uma mulher e continua sendo uma pessoa, então você tem que continuar se cuidando, você tem que continuar tendo hábitos saudáveis, você tem que continuar se alimentando, fazendo atividade física e todos nós, os homens, todo mundo tem que ter o hábito de ter o acompanhamento médico anual, no mínimo anual. Então você tem que ter a rotina de fazer exames, você tem que ter a rotina de prevenção. Porque imagine, gente, que quando você deixar ter uma pressão alta, deixou ter um diabetes, você já tem. Agora você vai ter que correr atrás do prejuízo. Então nós temos que se cuidar sempre com prevenção. É melhor tu ter saúde e a tua saúde durar a tua vida inteira. E você ter 100 anos, se Deus quiser, Douglas, a gente vai chegar com 100 anos e vamos estar saudáveis. Eu tenho DNA para isso. Olha aí, a minha avó paterna faleceu com 108. Então, minha mulher que disse, rapaz, será possível? Eu vou ter que suportar isso 100 anos. Mas então, DNA eu tenho. E estou me cuidando. Relaxei aí 1 ano e meio por uma série de problemas. Mas já voltei aos meus exercícios, meus exames de rotina, está tudo ok, né? Bom, então, doutor, só reforçando o caso do silicone, né? A mulher, ela é mulher, então ela vai ter que ir anualmente na ginecologista, na mastologista e vai fazer ultrassom, porque é muito importante a gente deixar claro que a mulher pode fazer ultrassom, pode fazer mamografia, pode fazer todos os exames como qualquer mulher e faz seu acompanhamento igual qualquer mulher. Aí é que você vai vendo no dia a dia, no ano a ano, esse momento da troca do silicone. Quando o senhor diz a mulher pode fazer, o senhor está querendo dizer que a mulher que teve o implante, a implantada, ela é como se a rotina de exames é como se ela não tivesse aquela prótese. Normal, não tem diferença, vida normal. Pode fazer tua rotina, vida normal. Quem tem, quem não tem silicone. Agora, doutor, a gente falou numa grande referência, que é o doutor Ivo Pitangui, e vai continuar sendo, né? Sim. Para sempre, essa referência. Mas aqui no Piauí também o senhor é uma referência. Né? E a minha pergunta o que tornou o doutor Carlos Tágira essa referência? Muito bom, né, gente? Eu fico muito honrado de saber e de ver isso, e de ter o reconhecimento das pessoas e ver as pessoas falando, porque eu acredito que o nosso trabalho, a nossa dedicação e o nosso zelo com o paciente são as pedras fundamentais, que são o que eu decidi desde o começo. Eu quero fazer a melhor cirurgia possível, mas isso é o mínimo que eu tenho que dar para a minha paciente. Eu tenho que dar atenção, eu tenho que dar cuidado, carinho, zelo. E isso vai cativando, isso vai conquistando, isso vai criando pedrinha a pedrinha, vai construindo. Isso também que dá segurança, né, doutor? Para ela, né? Para elas, né? Para poder a pessoa que está ali naquele momento se sentindo mal decidir a ponto de fazer uma cirurgia se tu nem está doente, né? Então, isso que vai conquistando. E a cada passo desse que você vai dando na carreira, no dia a dia, na construção do nome, você vai fortalecendo isso, né? Vai enriquecendo. Então, eu digo que essa conquista que eu consegui não foi mérito meu, foi mérito das minhas pacientes por terem, né? E eu tenho que me dedicar a isso, eu dou isso para todas as minhas pacientes. Doutor, quando a gente fala em referência, isso é o resultado de um trabalho, né? Exatamente. Mas quais foram, assim, os principais desafios lá no começo, quando o senhor começou a trabalhar, começou a fazer as primeiras cirurgias? Eita, a gente vai puxar muito isso aí, porque é muito legal, porque assim, você vai fazer aquela carreira acadêmica, você faz a medicina, você faz o curso, você aprende a fazer lá a cirurgia, né? Mas você não aprende nada a chegar no dia e começar a execução do negócio, das coisas, né? Só que eu também tive um grande exemplo que foi meu pai. Então eu digo, eita, eu tenho uma obrigação aí, eu tenho que fazer uma coisa bem feita e tenho que honrar essa história, né?
Não queria chegar a ponto de ter um hospital, mas quem sabe, não queria. Então eu tinha uma referência a essa construção, né? Então eu tinha um objetivo de começar o atendimento, de ter o cuidado, de ter a questão do zelo pela minha paciente. E aí eu fui vendo o dia a dia das coisas, do que é que eu sentia dela. Ela precisava de um suporte de fisioterapia, ela precisava de um suporte de enfermagem, ela precisava de um ambiente mais aconchegante, acolhedor, de uma coisa melhor do que estar exposta em ambientes hospitalares. Então, aí onde foi construindo essa gestão de negócio, né? Que acabou acontecendo de termos uma clínica. Um médico empreendedor, né? Empreendedor. Porque você pode ter aquela questão de você, eu abri um consultório, eu comecei a atender num local, um hospital que é um ambulatório, e você está lá executando aquela carreira acadêmica. Mas aí está faltando todo o restante, que o paciente da cirurgia plástica. E, na verdade, eu enxergo hoje isso aqui, para mim, é uma realidade que é para a nossa vida. Você quer ser bem atendido, você quer se sentir seguro, você quer estar num ambiente legal. Então, isso é uma coisa que seria para todos os universos, para todas as especialidades médicas, e que nós deveríamos buscar para oferecer isso cada vez mais para o cliente quando você está atendendo, né? Quer dizer que esse zelo, essa atenção, digamos assim, particularizada, caso a caso, é isso que termina atraindo outros pacientes e fidelizando aqueles que já passaram pela cirurgia? É tanto que eu falo que esse é o principal paciente, porque ele é o paciente que é a tua propaganda, ele defende o teu nome ali, ele sabe o que ele passou, ele sabe cada etapa que ele teve, o acompanhamento que ele teve, o aconchego que ele teve. Então ele vai dizer, olha, aí às vezes a pessoa teve outra experiência, às vezes ela tem outra história para contar, não, a minha foi diferente. Pois é, era exatamente aí que eu queria chegar agora, doutor. A gente sabe de que tem pessoas sérias nessa atividade, mas a mídia expõe praticamente no dia a dia casos de cirurgias que não foram bem sucedidas. Sim. O que ocorre nesses casos? É a má formação do profissional? Digamos assim, o desleixo mesmo de alguns? Porque o senhor deve acompanhar também. Tem muitos casos que chamam a atenção e um erro numa profissão como a sua tem consequências para o resto da vida, né? Imagine uma mulher que foi... Eu não sei se isso é verdade, mas conta-se muito. A mulher foi fazer um transplante, uma implantação de silicone e perderam a teta lá onde retirou. Não sei se o senhor conhece esse caso ou se é apenas uma lenda urbana, né? Na verdade, então, assim, como é que eu gosto de falar para as minhas pacientes? Primeiro, eu gosto de falar assim, é uma coisa que você vai construir e começar antes de tudo. Eu gosto de dizer como se fosse uma paquera, né? Então, tu vai começar a olhar quem é aquele profissional que você, né? E vai buscar referências, né? Exatamente. E vai construindo a referência daquela pessoa. E você vai vendo a questão da empatia. E aí, no processo da paquera, vai ter o primeiro encontro. O primeiro encontro que eu digo para as minhas pacientes é a consulta. A consulta, você chegou e você está de frente para o médico. Aí é onde começam as coisas. Por quê? Porque a paciente também tem que ser sincera, a paciente também tem que comprar que aquilo ali também é dela e faz parte dela, porque o cuidado vai manter o resultado. O cuidado pode complicar a cirurgia, pode melhorar a cirurgia. Então, isso tudo vai ser uma relação de mãos dadas. Vai ser os dois trabalhando junto. A paciente tem que falar de doenças, tem que falar de remédios. Às vezes, ela não conta um remédio que tomou e aquele remédio aumentou a pressão dela e pode ter um problema. Ou aquele remédio pode prejudicar a cicatrização. E, óbvio, conhecer o profissional que vai fazer. Porque, infelizmente, com o mestre Pitangui, com todo esse crescimento que a cirurgia plástica teve, a estética virou uma busca incansável por todos os profissionais da saúde, não foi só pelos cirurgiões plásticos. Então, hoje, tem um desespero de que todo mundo quer ser cirurgião plástico sem ser cirurgião plástico. Também tem isso, né? Tem muitos casos de esteticistas que querem entrar nessa demanda, nessa área. Exatamente. E acontece um grande crescimento ainda maior de números de procedimentos e são feitos por não médicos, e são feitos por não cirurgiões plásticos.
É interessante que o CFM sempre faz o levantamento disso. Óbvio, todo cirurgião plástico pode ter problemas e tal, porque a saúde da gente, a medicina, e é interessante a gente falar assim, eu vou te passar uma dipirona, ficou tudo bem, mas eu vou passar uma dipirona para ti, e pode ser que tu tenha uma reação diferente, você tem uma reação e para ti faz mal, ou tu teve uma alergia, ou tu teve um problema. Então a medicina ela não é uma matemática de 2 mais 2, ela não tem esse controle, não é cartesiano, não tem esse controle todo. Então, aí eu falo para a paciente, olha, aí tem que ser sincero, a gente conversa. Aí a gente vai ter o preparo. E o pós-operatório, ele é uma coisa em conjunto. Se o paciente não respeita os cuidados, se o paciente não segue os curativos, se o paciente não faz a fisioterapia, olha uma comparação que eu gosto de dizer. Então, imagina assim, por exemplo, eu vou preparar um churrascão aqui para a gente. Eu vou lá no supermercado, eu compro tudo, começo a fazer o churrasco. Só que a continuação disso, eu posso perder tudo, eu posso estragar a comida. Então, se eu for para um profissional que não vai saber dar continuidade, se eu for para uma pessoa que não sabe fazer o curativo, se eu for para uma pessoa que não sabe fazer a fisioterapia, será que não pode prejudicar e atrapalhar tudo aquilo? Mas, levantamento do CFM, tá? Como teve um crescimento muito grande de procedimentos estéticos, 98% dos problemas relacionados com cirurgia plástica são por não cirurgiões plásticos. Perfeito. Chega a ser até um paradoxo, né? Doutor, agora é o seguinte, pegando ainda nessa pegada aí, eu lembrei agora, vez por outra, a gente vê também na mídia, nas redes sociais, aqueles casos de pessoas que começaram, fez uma, gostou, aí fez outra, gostou, e de repente... o resultado não ficou legal. Então, assim, a pergunta é, qual é o limite? Qual é o limite de quem quer se transformar através de cirurgias plásticas? Esse é o problema e esse, de novo, volta para o mercado. Esse é que é a questão. Eu acho que outro ponto muito importante na minha construção do nome foi muito mais, às vezes, que eu disse não, do que às vezes que eu disse sim. Muitas vezes o paciente que eu olhava na frente dela e eu disse, você não está preparado, você não está no seu momento de fazer a cirurgia. Ou então você não está entendendo o que é que você vai fazer. Essa paciente não está preparada. Já houve o caso do senhor dizer, não, mas não precisa, não precisa. Você está perfeita, não precisa mexer. E é onde eu vou chegar. Aí, o que é que acontece, por exemplo, dar um exemplo. Você faz lá um procedimento e deixa a boca da mulher mais bonita. Aí ela se sente mais segura, se sente melhor. Aí ela pensa, eu posso mudar mais alguma coisa, eu posso fazer mais alguma coisa. Aí ela volta para o Dr. Carlos, Dr. Carlos, eu quero agora a boca maior. Não precisa, já está bonito, você já está linda. Não, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa aqui. E aí esse não, para mim, eu acho que foi muito importante na construção do nome, da carreira. Esse não... Porque um aproveitador vai fazendo, né? Eu disse para ela que já chega. Aí o teu comentário... é justamente, bom, esse o limite eu coloquei, mas às vezes o paciente tem alguma coisa de inquietação, ou então às vezes o paciente não consegue nem mesmo se enxergar, ou então às vezes a dor dela é tão maior que está por trás, porque, Douglas, isso é muito interessante. Muitas pacientes, às vezes, elas engancham num ponto como acha que aquilo ali vai resolver o problema da vida dela e o problema, na verdade, é outro. Ela não está buscando solucionar o problema. Um exemplo, existem muitas mulheres que buscam a gente para fazer cirurgia plástica porque não está se sentindo segura, porque teve filhos e tudo, e o casamento não está andando bem, e ela começa a relacionar achando que a culpa é do casamento. E é o corpo. E não aquela mudança de atitude dela, ou aquela mudança de comportamento dela, ou do próprio casal que não está se conectando mais. E ela acha que vai fazer a cirurgia plástica e que a cirurgia plástica vai salvar o casamento. Entendeu? E ela não está buscando o problema dela. E aí ela vai insatisfatoriamente repetindo tentativas de corrigir um problema, mas não é esse o problema. E aí ela ouviu o não do Dr. Carlos na boca, mas ela vai procurar outro profissional e vai ter alguém que vai fazer. Ainda mais hoje que todo mundo entrou no universo da estética, da cirurgia plástica. Aí ela chega em alguém que pensou só no dinheiro e diz, não, dá para aumentar mais um pouquinho, dá para deixar a boca mais bonita. Aí ela perde o controle. Só recapitulando,
A principal demanda em mulheres é cirurgia de? Corpo, mama, lipoescultura e mama. A gente está sempre falando aqui nas mulheres. E os homens? Buscam também? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, ó, tô aqui de prova. Eu vou até botar aqui, ó, o pessoal da câmera, olha aqui, olha para mim. Eu, doutor Carlos, eu já fiz lipoescultura, ginecomastia, rinoplastia, tratei meu rosto todinho da questão de lasers, de procedimentos, vocês veem que não tem cicatriz, não tem manchas. É uma autoestima, é uma segurança. Eu já estou pensando em outra coisa para fazer. Já estou pensando na próxima. Vamos revelar agora. O que é, doutor? Rapaz, eu nunca me incomodei porque eu acho que isso tem um traço de herança, de família e tal. Eu sempre me identifiquei assim. Mas eu fiquei pensando, será que não vai me dar uma rejuvenescida e eu vou ficar parecendo mais jovem, né? Mas é uma coisa que eu estou começando a construir essa ideia. Então, os homens, as cirurgias mais procuradas pelos homens é a ginecomastia, que é o peito quando fica marcando, e as pálpebras, as bolsas, porque acaba que no dia a dia, aquele profissional, no trabalho, nossa, parece que você não dormiu bem, né? Parece que você está mais cansado, aí você fica com aquele olhar cansado. Então, o homem, ele se apresenta, né? Na verdade, todos nós nos apresentamos imediatamente com o rosto. E aí ele fica passando aquele aspecto de que está cansado, de que não dormiu bem. Então aquilo ali começa, nossa, aí você vai se incomodando com aquilo. É uma cirurgia bem simples de resolver que vale muito a pena. Mas os homens procuram, mas realmente 99% do universo são as mulheres. São as mulheres, né? Assim, a gente está vencendo, mas ainda há até preconceito de alguns homens, né? Existe porque... isso é futilidade, isso é estética, você tem... Não, gente, isso aí é importante. É o teu dia a dia. Imagina quando você vai para a academia malhar. Quando você termina de malhar, você está sentindo mais feliz, melhor ou não? Está. Isso é nossa saúde. Doutor, qual é a novidade do momento em cirurgia plástica? Eita, a novidade do momento é o seguinte... Existiu um preconceito muito grande, né, com algumas histórias, algumas cirurgias que aconteceram antigamente, que foi a história da cintura com a retirada das costelas. Sim. Tá? Que aí todo mundo ficou com aquela coisa muito estigmatizada, porque fulana fez e a cintura ficou dessa finura, e foi mais estranho e tal e tal. E foi uma cirurgia que foi abandonada. Mas de 2 anos para cá, e eu fiz questão de ir lá no berço do negócio, eu fui até o Peru para aprender com um cirurgião Manzaneda a técnica que ele revolucionou essa questão das costelas. Então passou a fazer uma cirurgia, pessoal, para vocês entenderem. Então a mulher ela é mais reta, ela tem menos cintura, ela quer melhorar a cintura. Aí o pessoal fazia a retirada. Isso ficou bem estigmatizado e tal, ninguém aceitou. Esse colega, ele fez uma técnica de fazer fraturas no osso da costela, não retira nada. E essas fraturas, Douglas, a gente faz com agulha. Então, nem cicatriz o paciente tem. Nem cicatriz. Quebrou esse ossinho. Aí é até interessante entender assim, a cirurgia por si só, ela nem tem resultado, não. Tu quebrou o ossinho. Aí como é que você vai atingir o resultado? Você vai usar os corsetes, as cintas modeladoras por 60, 90 dias e semanalmente você vai apertando, e isso vai provocar um processo de mudança do formato. Você vai ter o mesmo efeito sem retirar a costela. E você muda o formato dela e ela vai entortando e você vai ganhar a cintura. Gente, pode ganhar até 12 centímetros de cintura. E não teve cicatriz, não retirou as costelas, não desprotegeu teus órgãos, não, está tudo normal, só a costela que tem um novo formato. Perfeito. Muito bacana essa cirurgia. Doutor, o SUS cobre algum tipo de cirurgia? Sim, isso é uma realidade. Aqui em Teresina nós temos uns 2 serviços maravilhosos, o do HGV e o do Hospital Universitário da Universidade Federal. O Hospital Universitário, inclusive, tem serviço de residência médica, então aqui nós temos formações de novos profissionais. Isso é muito importante porque existe a atualização, isso estimula que nós mudemos, que nós se atualizamos,
porque a gente está formando novos profissionais, né? E o SUS sim cobre cirurgia de mama, o paciente tem a mama muito grande, que dói a coluna, que a paciente tem dor. Isso é muito comum, né? Abdômen, depois de 3 filhos, que a mulher tem a diástase, que tem até hérnia. Então, tem várias cirurgias que são cobertas pelo SUS. Inclusive, né, e óbvio, as doenças. Por exemplo, quando tem os cânceres de pele que vai tirar, que tem que fazer uma reconstrução. Então, tem inclusive a parte câncer de mama, que retirou a mama, que vai fazer a reconstrução. Então, tudo isso é coberto pelo SUS, sim. Doutor, eu estava olhando aqui no seu mini currículo, aqui fala em explante e lipedema. Traduza isso, o que é? O explante é o contrário do implante? São duas novidades, são duas realidades que a gente vai sempre buscando estudar e a coisa vai acontecendo, né? Você vai tendo novos conhecimentos. Eu falo que o que é que eu percebo com a experiência que nós temos hoje com os pacientes? É como se fossem fases, etapas da vida. Então, a menina de 20 e poucos anos, ela quer botar um silicone, ela quer se sentir mais segura. A gente conversa, explica para ela que, olha, você ali tem um corpo estranho, um dia ele pode ter uma inflamação, um dia você pode ter que trocar. Ela é nova, se eu tiver que fazer outra cirurgia, eu faço. Aí vem a mulher já com 40 anos que já teve os filhos. Ela está insegura porque ela teve o caimento, ela quer fazer uma mastopexia, um levantamento da mama. Botou ali o silicone. Mas, quando ela chegar nos seus 50 e poucos, 60 anos, ela já pensa, doutor Carlos, não quero mais cirurgia. Não quero mais ter que ficar fazendo cirurgia. Então, a retirada do silicone para eu não ter mais esse corpo estranho. E muitas já novas, já com seus 40 anos, estão pensando, não, doutor Carlos, vamos fazer 100, porque eu não vou estar carregando uma coisa que não me pertence. Já teve paciente que disse assim para mim, doutor Carlos, eu botei o silicone, mas até hoje eu não sinto que esse negócio é meu, não. Aí é a retirada do silicone. Eu comparo até às vezes falando, quando você troca o óculos, que você muda a armação e tal, você começa a se achar assim, né? Parece que tem uma coisa diferente, né? E é uma coisa diferente, só que você se acomoda e você se adapta e aquilo ali fica natural. Mas você tem um corpo estranho, que é o silicone. E o lipedema é uma coisa, Douglas, que, olha que legal, é uma doença nova, recente, pelo conhecimento médico, mas uma coisa que existe. 12% das mulheres têm lipedema. Imagina o seguinte, vou falar já. Eu estou segurando aqui para poder o pessoal ficar ansioso e querer continuar ouvindo o nosso podcast. Tá bom, exatamente. ótimo. Imagina o seguinte, se tu tiver um grupo, vocês estão aqui, as amigas estão reunidas jantando e tem 10 mulheres, uma tem lipedema. E essa mulher, lá na adolescência, ela é criança, quando foi começar a ter corpo, virar mulher, as pernas dela começaram a crescer e ela começou a ter a perna mais bonita e aí todo mundo chamava atenção, só que esse crescimento começou a ficar um pouco diferente e já ficou desproporcional. O lipedema é um acúmulo desproporcional, é um acúmulo a mais de gordura em algumas regiões, principalmente nas pernas, no quadril, mas pode chegar até lá embaixo. E a pessoa fica com aquela perna inchada e começa, meu Deus, eu tenho que fazer dieta, e tenta fazer dieta, e procura um médico, e vai em outro médico, e não consegue, é minhas veias, e não acha nenhuma coisa. É aquele que tem os casos extremos mas aí tem as evoluções, inclusive, tá? Porque aí começa a ter um conjunto de doenças. Porque o lipedema seria de gordura. Aí depois já puxa para a parte de veias, depois já puxa para a parte linfática. Aí lembra daquela história de elefantíase. Mas elefantíase é outra doença. Mas imagina aquele tipo de perna. Então já é um grau mais avançado da doença. E essa minha paciente, ela ainda é jovem, ela ainda está começando esse problema. E ele tem a ver com os hormônios femininos, tem a ver com genética. Então, tu tem toda a tua vida pela frente que pode estar aumentando esse acúmulo de gordura e ela não consegue, e ela faz dieta, ela segue tudo, ela emagrece e as pernas continuam sendo desproporcionais do restante do corpo. Aí ela fica, meu Deus, tem uma coisa estranha. E por que eu disse que isso é novo para a medicina? Porque se você procurar, a imensa maioria dos médicos não tem conhecimento disso. Aí ele vai lá e busca fazer um ultrassom para ver se é varizes. Aí, mas não tem nada, aí faz não sei o que, não tem nada. E é um conjunto de alterações que acumula a gordura, que no final do tratamento todo entra a lipoescultura, é a parte da cirurgia plástica,
que entra a lipoescultura para desenhar, remodelar essa gordura das pernas. Perfeito. Doutor, a gente está vivendo hoje num mundo, né, assim, onde todo mundo procura se exercitar. Nós estamos vivendo assim, um festival de dietas, para a gente se vira o povo fazendo dieta. Tem uns que inclusive conseguem um resultado sensacional, gente que chega a perder 10, 20, 30, 40, 50 quilos, e aí ficam aqueles excessos. Sim. Excesso de pele na barriga, no tchauzinho, né? Nas pernas, nas coxas. Pernas. A cirurgia também resolve esses problemas? Sim. Eu estou falando a cirurgia plástica, não estou falando aquela cirurgia que só retira o excesso, usando uma linguagem na faca, no bisturi, né? Mas assim, uma cirurgia que a pessoa passe a ter um bem-estar compatível com aquele esforço que ela fez para perder tanto. Sim, inclusive essa semana, por exemplo, eu operei uma paciente que perdeu 20 quilos. E olha que legal, a paciente teve 2 filhos, ela tinha 1,65 m mais ou menos, e aí na vida dela ela chegou a 95 quilos. E ela veio em consulta comigo há 3 meses atrás, e a gente faz uma avaliação funcional de como são nossas pacientes. Não é só, cheguei aqui, doutor Carlos, e quero fazer minha cirurgia. Não, a gente vai te entender por inteiro. Aí eu fui ver a história dela, o ganho de peso, fomos fazer exames, vitaminas alteradas, o ferro, a anemia alterada. Então nós fomos participar desse processo de mudança de vida. E a gente pega na mão mesmo. Olha de novo a história da construção da carreira. Pega na mão dessa paciente para poder acolher, porque aí eu vou dizer para ela, tá, no final das contas você quer fazer a cirurgia, só que você vai ter que perder 20 quilos. E aí ela diz, meu Deus, e agora como é que eu faço, o que é que eu consigo? A gente participa desse momento todo para poder conseguir perder o peso, a gente dá esse apoio todo, inclusive na clínica, por exemplo, nós temos nutricionista, nós temos nutrólogo, nós temos medicações que a gente utiliza para poder fazer parte dessa perda de peso. E aí chega o teu momento da cirurgia. Fazer uma vírgulazinha, por quê? Gente, o peso e outras coisas, como por exemplo o cigarro, doenças e tal, são fatores de risco. Então não dá para tu chegar numa cirurgia plástica achando que vai fazer de qualquer jeito. Tem que ter todo o preparo, tem que estar no momento certo de fazer a cirurgia, certo? Então o peso em si, quando está com IMC muito alto, o peso muito em cima, isso aumenta muito o risco para a cirurgia. Por isso que tem que perder. E aí a gente faz esse cuidado, o paciente perdeu peso, mas vai ficar a pele, como tu falou, vai ficar toda aquela mudança da vida dela. Só que eu enxergo e eu vivo isso, eu como pessoa paciente, isso são as nossas caminhadas, nossas etapas. Então a cirurgia plástica é mais uma etapa dessa tua mudança. Então hoje, imagina, essa minha paciente está numa fase melhor, num momento melhor, numa vida, numa saúde melhor e na sua versão melhor de todos os tempos. Agora, o senhor falou numa coisa muito interessante, e aí eu queria até lembrando aqui, sabe de quem? Daquele seriado do Dr. Now, né? O senhor conhece, né? Dr. Now. É um americano que tem um... Sim, eu conheço, ele é maravilhoso. Infelizmente, a gente já o perdeu, né? O Dr. Now, mas o seriado dele é maravilhoso. E aí o senhor falou numa coisa bem interessante. É preciso querer, Exatamente. É preciso tomar uma decisão, é preciso mudar os hábitos alimentares, é preciso sair, como ele costuma, tirar a bunda do sofá, né? Tirar a bunda do sofá, porque não adianta, primeiro você só consegue fazer uma cirurgia se você, quando você está muito obeso, se você perder esse peso por uma questão mesmo de segurança. Exatamente. Né? E assim, a gente vê naquele seriado, assim, quantas pessoas começam e desistem, né? Então, assim, para você mudar, para você se submeter à cirurgia, você precisa realmente mudar o teu estilo de vida, né? É porque são dois pontos. Primeiro, que nós estamos falando de uma cirurgia. Então, por mais que tu tente fazer toda a segurança, é um procedimento cirúrgico. Tem coisas, tem riscos que vão ser inerentes de se fazer uma cirurgia. Então, não é uma brincadeira que a pessoa vai lá e eu vou
fazer uma cirurgia e não estou nem aí, que amanhã eu vou engordar tudo de novo e daqui a um ano eu faço outra cirurgia de novo e eu não me cuido e vou ganhar peso de novo e faço a terceira cirurgia. Não é uma brincadeira. Então tem que ter uma mudança de tudo isso, porque justamente o outro lado. Tu fez um procedimento cirúrgico, tu tomou uma anestesia, tu tem que ter toda aquela recuperação e tu não vai cuidar. Aí daqui a 3 meses tu vai ganhar Mas todo infelizmente o peso. muita gente comete esse erro, né? A gente entende porque tem que ter essa mudança. Só que aí, quando a gente passa a falar de saúde, a gente tenta mostrar isso para o paciente, mostrar que ele está em riscos e mostrar que ele tem que mudar porque ele quer chegar nos 90 anos, porque ele quer acompanhar os filhos e a vida e tudo. Então a gente tenta apoiar essa mudança, mas tem que ter o querer. Se não tiver o querer, não conseguimos. Doutor, está muito boa a nossa entrevista, mas nosso tempo está chegando ao final. Infelizmente, viu? Porque até eu estou aprendendo muito aqui. Eu fico aqui a hora que vocês quiserem. Se o pessoal quiser, manda. Ó, eu já vou até falar o seguinte. Gostou da nossa conversa? Gostou do comentário? Então, manda comentários para a gente aí, mandem dúvidas. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, Douglas, eu estou aqui. Então, se quiser marcar o próximo, a gente vai gravar. Sem dúvida, sem dúvida. Surgiu muita pergunta aí, quando o programa for para o ar, a gente traz o senhor de volta para responder. Mas nós chegamos no momento aqui do podcast, como eu falei, é diferente de televisão, Sim. daqueles programas jornalísticos que são todos assim dentro de um certo formato ali, engessado muitas vezes. Sim. Aqui não, aqui os nossos internautas, e certamente depois de uma exposição tão bacana como o senhor fez, muita gente está querendo saber mais sobre o cidadão Carlos Tágera. Então, assim, o senhor se incomoda em falar a idade? Não, Quantos anos? 41, mas agora em setembro, 42 anos. Como se diz por aqui, tá dentro dos 42. Dentro né? dos 42 já. E casado? Sou casado, filhos? tenho 2 filhos, 2 tesouros. O que é a família para o senhor, doutor? Isso aí para mim é tudo. É a parte que a gente se emociona. Mas é isso, é que as pessoas querem conhecer o lado humano do médico, do profissional, Sim. né? Então, quando fala em família, o senhor sempre se emociona. Eu acho isso lindo, eu acho isso bacana. Eu também me emociono quando eu falo da minha, dos meus filhos, do meu pequeno de 6 anos. O meu tem 4 e 3. Pode ficar tranquilo, viu? E sim, porque eles são o nosso alicerce, né? Eles que fazem a gente querer se movimentar. E para mim é o meu dia. Então eu saio de casa para trabalhar, doido para voltar para casa. Para estar com eles. Olha que contrassenso na vida da gente, né? Os pequenos, a família, às vezes a esposa e os filhos, olham para a gente como sendo o grande alicerce deles, né? Mas eles não sabem que eles é que são os nossos alicerces. Suporte, né? o nosso suporte. E muda completamente nossa vida, né? Quando a gente era outra idade, outra fase, e você não pensava no amanhã, muda demais. É porque hoje você não pensa só em você. Você pensa na extensão do seu corpo. Na verdade, você já coloca que isso é mais importante. A extensão do seu corpo e da sua alma. E por falar em alma, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua espiritualidade. O senhor é religioso? Sim, eu sou católico. O senhor acredita em Deus? Sim, eu sou. O que é Deus para o senhor? O Douglas hoje tá me botando. Quer mexer comigo mesmo, quer arrancar mais lágrimas, né? Mas isso é bacana, é perfeito. Eu já chorei aqui, viu? Eu já chorei aqui falando do meu pai. O senhor fala com tanto amor e com tanta honra do seu pai. E eu também tenho muita honra e muito amor pelo meu pai. Uma vez eu fui falar aqui, eu sorri, eu chorei, porque eu lembrei assim dele com meu filho, né? Uhum. Ele abraçava. Meu pai faleceu agora na pandemia, de 2020. E meu filho viveu com ele até 2 anos e meio. Mas já faz 4 anos que meu pai morreu e meu filho fala nele todo dia. Oh, meu Deus. Todo dia. E ele tinha um carinho, ele abraçava meu filho de uma forma que ele nunca me abraçou. E eu contando isso aqui, eu lacrimejei, né? Mas isso é uma lágrima bacana. Porque dizem que... Diz não, isso eu hoje eu enxergo.
Quando a gente tem os filhos, a gente sabe que a gente está continuando, né? É a semente que vai florescer e que vai continuar, dar continuidade. Eu não tive essa sorte de... Meu pai, infelizmente, faleceu em 2017 e meus filhos nasceram em 2020. Eles não conheceram, né? E deve ter sido, assim, também para ele ruim saber que o senhor como homem ia ter família, ia ter filhos e ele não conhecia os netos. Mas, assim, o meu teve essa felicidade, mas foi por pouco tempo, né? Doutor, Mas então, não respondi para você essa parte. A espiritualidade, a Deus, vamos falar de Deus. Sou religioso, acredito em Deus, e aí, Douglas, para mim, eu vou inverter agora. Deus é o meu primeiro lugar, é o meu primeiro plano, tá? Então, para mim, na minha prioridade é Deus e a família. Perfeito. Maravilha. Deu para perceber a sua sensibilidade quando o senhor fala de Deus e quando o senhor fala da família. Bom, doutor, era isso, né? Eu sei que tem muita coisa ainda, mas nosso tempo... É até bom que termine logo, que é para os nossos internautas quererem que o senhor volte. Querer né? mais, né? Não, ainda bem que eu vou sair correndo aqui e me recuperar. Respirar um pouquinho, senão o Douglas já me pega de novo aqui. Mas eu tenho certeza que essa sua sensibilidade, e a sensibilidade masculina, ela é diferente da feminina, né? Quando a gente lacrimeja aqui, quando a gente chora, quando a gente... É porque realmente toca profundamente. Não que não toque na mulher, mas quando toca no homem, aflora de uma outra forma. Parabéns pela sua sensibilidade, parabéns pela sua família, parabéns pela sua profissão, pela sua clínica, pelo seu empreendimento, né? A gente aqui no Move, a gente tem esse foco que é o empreendedorismo. A gente entende que sem o empreendedor, nós não temos uma nação. A construção da nação. Nós não temos uma nação. nação. Esse é outro ponto interessante, pois já vai ficar aí o próximo podcast. Hoje, gente, com tanta construção da carreira, do nome, a gente é convidado sempre, frequentemente, para falar e conversar sobre empreender, sobre empreendedorismo, sobre fazer, né, não ser o médico da cadeira que atende, mas ter o seu próprio consultório, ter sua clínica e ter todo esse ambiente para poder cuidar dos pacientes. Pois o senhor vai voltar para falar sobre isso. Olha tá aí, bom? a gente é bem convidado sobre isso. Muito obrigado, o senhor trouxe com certeza muitos esclarecimentos sobre cirurgia plástica e se revelou um ser humano magnífico. Parabéns. Eu agradeço, muito obrigado, gente. Fico muito feliz pelo convite. Bom, e você aí, esse momento é que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a sua inscrição, aciona o sininho para receber as nossas notificações e faz aquele movimento dos 3 Cs. Você curte, comenta e compartilha essa entrevista. Manda para o mundo, manda para o Piauí, manda para o Brasil, manda para o mundo, porque isso foi muito esclarecedor. Muito obrigado, doutor. Obrigado, gente. Até o nosso próximo Business Cast.